Fala, meus amigos, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje, então, nós faremos a leitura do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, no qual, então, é a continuação, a parte 3 da história de Elias, do profeta Elias. Então, eu vou direto ao ponto, vai ser mais a leitura da palavra do que os meus comentários nesse vídeo. Então Jezabel ameaça Elias, que foge para Horebe. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Os 450 profetas de Baal que haviam sido mortos no capítulo anterior, então, após os sinais que Deus fez, que enviou fogo do céu para consumir o holocausto. Então o povo se converteu, se arrependeu de seus pecados e reconheceu que apenas o Criador, que fez os céus e a terra, apenas Ele é Deus. Então mataram os profetas de Baal. E Jezabel então mandou um mensageiro ameaçando Elias e ele fugiu então. Ele se levantou e, buscando salvar a sua vida, fugiu. Então, quando ele chegou a Berseba, em Judá, ele deixou ali o seu moço, que era o seu ajudante. E ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Então, após um dia caminhando no deserto, ele pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele estava cansado, com fome, com medo, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, assim como Jesus Cristo, o Messias, ele caminhou por 40 dias e 40 noites em jejum até Horebe. Então ele entrou numa caverna e ele escutou então a palavra de Deus, a voz de Deus falando com ele: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então, você pode observar que os profetas de Deus, aqueles nesse mundo que buscam a verdade, que buscam aquilo que é bom, as virtudes, eles sempre são perseguidos, porque é muito mais fácil estar no caminho largo, né? Estar em uma frequência baixa, estar fazendo as coisas erradas, do que estar buscando a Deus, ou do que estar fazendo coisas virtuosas e coisas boas. Então, por isso, todo aquele que é bom, assim como Jesus, que era perfeito, né? Todo aquele que é bom nesse mundo é rejeitado pelo mundo. E basta então essa pessoa compreender e rejeitar o mundo de volta, e para seguir os caminhos então de Deus, as veredas de justiça, que levarão então a você chegar nos planos que Deus quer para sua vida. Bom, acabei fazendo comentários aqui que eu não planejava, mas vamos então finalizar. Então, Deus falou assim: Sai para fora neste monte perante o Senhor. E eis que passava Deus, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante de Deus. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas ele também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas ele também não estava no fogo. Aí depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Então, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa,
saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse que ele tem sido extremamente zeloso pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares de Deus, mataram os profetas à espada, e só eu fiquei. E o Senhor lhe disse: Vai e volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninze, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então você vê novamente aqui que apenas 7.000 de milhares de pessoas que haviam não dobraram seus joelhos a Baal. Então é a minoria mesmo que acaba fazendo a vontade de Deus. Então muitos sabem o que é o certo a se fazer, sabem o que não deve fazer, mas a pessoa vai lá e acaba não cumprindo. Porque na verdade todos somos falhos e, assim, pecadores. Porém, se você todo dia vai pedindo força para Deus, para seguir os caminhos dele, você consegue. Então, para ver como é a minoria que, né, consegue fazer a vontade do Pai. Então, ele saiu dali, então, daquela caverna, daquele lugar, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, ou seja, a 12ª, né? E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, e deixou ele os bois. Correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ou seja, ele aceitou o chamado de Deus. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias que o servia. Então esse foi o fim. Então o que nós podemos aprender com essa parte final? Então Eliseu recebeu a proposta de Elias, que era um chamado de Deus para ele, para que então ele aprendesse com Elias, né? E futuramente, na ausência de Elias, ele será o profeta principal de Israel, né? Então, ele estava com os seus bois, né? E na hora que Deus chamou ele, ele não tinha ninguém para deixar ali os bois dele, né? Então, o que ele fez? Ele matou esses bois, deu ao povo de comer desses bois e largou tudo que ele tinha e seguiu a Elias, né? Para servi-lo. Então, ele largou tudo que ele tinha, da mesma forma que Jesus ofereceu ao homem rico, largar tudo que ele tinha, os bens materiais, confiar nele e segui-lo, tornar-se seu discípulo. Só que este homem, então, não teve coragem, a coragem necessária, a fé necessária para fazer isso. Já Eliseu teve a fé, assim como a fé de Abraão, que confiou na voz de Deus, ouviu Deus, e mesmo sem saber para onde ia, ele confiou na promessa de Deus e saiu de sua terra. Então, muitas vezes, não basta você querer fazer o que é certo, isso é muito importante, mas também exige uma tomada de decisão, uma ação da sua parte, porque não é só Deus que faz as coisas, Ele precisa também da sua ação. Você tem responsabilidade pelo que você vai fazer com aquilo que Deus pedir para você.
Então, é isso. Todos estes homens da Bíblia, Davi, que mais? Elias, todos os grandes homens da Bíblia e Jesus Cristo, né, que é a nossa maior referência, passaram por períodos de deserto, períodos de tentação, períodos de isolamento e por perseguição assim e batalhas. Então Deus, aquele que é escolhido, ele passa por dificuldades e obstáculos aos quais Deus vai colocando para você ficar mais forte. Então, meus amigos, espero que tenham gostado dessa parte 3. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição as 2 partes anteriores sobre a história de Elias e em breve então gravarei as próximas partes. Espero que tenha gostado, apoie o canal, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe muito a vida de vocês e se cuidem, meus amigos.